Bom, pessoal, então, oficialmente, boa noite. Começar aqui mais um encontro do Clube das Sinapses. Agradeço quem está aqui presente, quem vai assistir depois também, o link gravado. Brigadão. Como eu sempre digo, né, o projeto só existe se tiver mais gente junto comigo, porque eu sozinho não faço nada. Ele não acontece. Então, obrigado mesmo. Ah, como da última vez, a gente vai fazer. Eu vou trazer aqui um tema para vocês, né? Esse tema hoje a gente fala sobre sistema endocannabinoide, esse sistema, como eu costumo falar, de endomaconhinhas que a gente tem no cérebro e no corpo. E a gente vai falar sobre ele e sobre o potencial desse sistema como um alvo para medicamentos no tratamento de doenças neuropsiquiátricas, como depressão, ansiedade. Então, esse é o tema que eu trago aqui para vocês hoje. É um tema que eu curto muito, né? Estudo há bastante tempo, desde 2005 estudando isso. Então já é um bocado de tempo aí. E, e aí é muito prazeroso, sempre muito bacana quando eu compartilho sobre isso. Assim, vou trazer algumas coisas de estudos meus também. E daí eu vou apresentar aqui para vocês, né, essa temática. E ao longo da apresentação, como foi da última vez, vocês podem participar no chat, colocando pergunta. Eu vou parar em alguns momentos chaves para a gente trocar uma ideia, fazer umas sinapses aí, ler o chat, escutar vocês, que alguém quiser abrir microfone, câmera, enfim, fique bem à vontade. Então a gente vai parar para falar sobre isso, tá bom? Inclusive, quem está assistindo depois, gravado, pode ficar à vontade para para colocar dúvidas eventuais aí, se tiver, ali no YouTube, né, no comentário do YouTube, que depois eu respondo aí com o maior prazer, tá bom? Tô vendo aqui algumas carinhas conhecidas, Aline com a câmera aberta, obrigado, Valéria também, prazer ter vocês aqui, alunos, ex-alunos, Bruna, Guilherme tá aí também, beleza, Guilherme? Obrigado aí pela presença de vocês e vamos então fazer algumas sinapses aqui falando do sistema endocannabinoide. Inclusive, o pessoal que está assistindo e o pessoal que depois for assistir gravado, se puder também, Bruna, valeu, Bruna. Se tiver, se depois quiser também, puder, enfim, compartilhar com um amigo, compartilhar em rede social, e tal, fortalece o projeto aí, eu agradeço bastante, tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, que eu vou passar umas imagens e tal, acho que fica bem didático assim, e a gente vai conversando. Vocês estão vendo aí a tela que eu estou compartilhando, só para confirmar? Me dar um joinha, alguma coisa nesse sentido. Sim. Uhum. Obrigadão. Então, pessoal, o tema, como eu falei, desse quarto encontro, que é a aula número 3, a gente teve, aqui tem as aulas, esse projeto está se formando ainda, né? Ele está amadurecendo, e conforme ele vai amadurecendo, as ideias vão surgindo e ele vai se moldando, assim. Então, a gente tem as aulas, que eu considero aulas, né? Esses momentos aqui, por exemplo, que eu trago um tema para a gente falar. E tem também o Synapse Journal Club que eu criei, né, que é trazer um artigo científico específico para traduzir ele para vocês de uma maneira assim bem bacana. Então já teve quatro encontros, um Synapse Journal Club de um artigo, e essa é a terceira aula, já teve duas aulas anteriores. Inclusive lá na descrição do grupo do WhatsApp tem os links, tem um arquivo que vocês têm acesso a esses encontros anteriores, se alguém se interessar. Já teve bastante coisa bacana aí. No primeiro encontro a gente falou sobre as sinapses, né? Começar falando sobre elas. Eu achei que foi bem interessante. No segundo encontro, a gente falou um pouco sobre neurociência, né? O que que é ser um neurocientista, né? Como ser, tem bastante gente aqui que tem esse interesse. Então, eu trago várias questões nesse sentido lá. O terceiro encontro foi o primeiro Synapse Journal Club, que eu peguei um artigo da Frontiers in Astrophysics, se eu não me engano, em que a gente, que nesse trabalho, dois italianos, eles fazem uma comparação entre a rede neural aqui e essa teia cósmica, né, o universo. Então foi também bem bacana, era um artigo que eu gostava, já fazia tempo, mas nunca tinha compartilhado ele assim na forma de uma exposição e tal, então a gente fez isso. E agora nesse quarto encontro a gente vai falar sobre o sistema endocannabinoide, essas endomaconhinhas que a gente tem no corpo. Pouca gente sabe disso, cara. E é muito importante que se saiba, assim, sobretudo quem está na área da saúde, quem está na área aí da neurociência, da psicologia, isso tem um impacto gigantesco no funcionamento do nosso cérebro, assim, e consequentemente também em relação à saúde mental e tudo mais. Então, falar um pouquinho sobre isso, tá, hoje. Esse é um assunto que eu tenho que me policiar, porque senão eu falo demais.
Mas então, quais as sinapses que a gente vai fazer hoje, né? Alguns pontos que eu destaco aqui, dentre as sinapses que a gente vai fazer. O que que é o sistema endocannabinoide? Esse sistema de endomaconhinhas, né? Desde aspectos históricos e a descoberta dele no nosso organismo, né? Ah, só um pouquinho, pessoal. Tá lá embaixo. Tá? Então, qual a função desse sistema, né? A descoberta que a gente sabe até hoje, o que que a ciência tem descoberto aí sobre quais as funções fisiológicas desse sistema, o que que ele faz no nosso organismo, né? Não está ali para nada. Como esse sistema interage com os fitocannabinoides lá da planta, da cannabis, né? Da maconha, como que funciona, o canabidiol sozinho funciona melhor nesse sistema, tendo tudo junto funciona mais, falar um pouquinho sobre isso. E qual o potencial farmacoterapêutico desse sistema, sobretudo aí dentro, né, do tratamento de doenças neuropsiquiátricas, que é o enfoque que eu estou dando aqui hoje para esse nosso encontro. Então, são essas as sinapses que eu pretendo aí provocar e fazer com vocês, tá bom? Então, primeiro, começando, né, do início, como se diz, de algo que eu acho muito importante, é que quando a gente vai falar de endocannabinoides, a gente está falando de cannabis também, né, da maconha, é a mesma coisa, cannabis e maconha é a mesma coisa, maconha é o nome popular, cannabis é o nome científico, e a cannabis tem ali os constituintes, né? Essa planta é um laboratório inteiro e ali dentro tem os constituintes que atuam nesse sistema de endocannabinoides, sistema de endomaconhinhas nosso, né? E hoje a gente entende isso melhor. Mas a cannabis como medicamento, pessoal, essa planta sendo utilizada como medicamento, a gente não está falando de nenhuma novidade, tá? Isso é algo muito antigo, o uso da cannabis é ancestral, né? Há milênios que ela é usada de diversas maneiras pela humanidade, inclusive como medicamento. Isso é muito importante se dizer. Tem relatos, por exemplo, lá na China, mais de 5 mil anos atrás, o imperador chinês Shen Nung fez tipo uma farmacopeia lá, um documento que era tipo a farmacopeia deles lá na época, e já tinha lá cannabis, né, sendo usada para uma série de patologias que, inclusive, hoje a gente vem comprovando, assim como dor, por exemplo, né? Então, a cannabis na saúde da mulher, tem lá, hoje tem uns estudos surgindo sobre isso, bem interessantes também. Só um pouquinho, pessoal, só um segundinho que eu tenho que achar um negócio aqui. Já volto. Achei. Eu tenho um problema com chaves. Então, alguém, a minha esposa estava procurando aqui a chave do carro e eu não fazia ideia onde tinha colocado. Voltando aqui, então. Então, a cannabis como medicamento é algo muito antigo, desde a China antiga, né? Como eu falei, há mais de 5 mil anos atrás já tem registros lá do uso da cannabis como medicamento. Tem também o próprio uso como antiepilético, né? Que se fala muito hoje, canabidiol para epilepsia e tal. Já tem registros de uso como antiepilético lá do século XV, por exemplo, no Oriente Médio, registros do uso como antiepilético. Então a gente não está falando nada de novo, né? Tanto é que eu escrevi um artigo esses tempos em que o título é, né, Cannabis medicinal, uma velha alternativa para uma nova esperança. É que é uma velha alternativa, é muito antiga mesmo essa alternativa de medicamento, mas é uma nova esperança aí que surge para bastante gente, sobretudo à luz do conhecimento científico agora sobre como essa planta atua no nosso organismo, né? O que é novo, que eu costumo falar, infelizmente, o que é novo é a proibição dessa planta, né? Começou aí mais ou menos na década de 30 nos Estados Unidos, que criaram ali uma taxação, que antes os médicos podiam prescrever cannabis lá. E aqui também, tinha aqui nas boticas cannabis, que é as antigas farmácias, né? Até o início ali do século XX, tinha tudo liberado. E os médicos nos Estados Unidos também prescreviam. Daí eles começaram lá na década de 30, 1937, criaram uma taxação lá que para o médico para prescrever a cannabis tinha que pagar uma taxa e tal. Enfim, começaram a dificultar as coisas e tudo mais, até que proibiram, né, completamente ali, sobretudo na década de 60 e 70, aquela questão da guerra às drogas, daí foi totalmente proibido. Mas então isso é recente. Até início do século XX, a cannabis não era proibida e era utilizado como medicamento de uma forma muito tranquila. A partir ali, mais ou menos de meados do século XX, a coisa complicou, se proibiu do uso recreativo, adulto, proibiu de fazer pesquisa, proibiu o uso como medicamento, enfim, proibiu a planta de existir. Então, essa proibição é nova, né? Na história da humanidade, a gente tem aí menos de um século de proibição e muito tempo de que ela foi usada. Enfim, agora está tendo essa retomada. Essa história por si só da proibição da cannabis dá assunto para uma aula inteira aqui e é muito interessante a história. Por que que a cannabis é proibida? Entende? Não sei se vocês já se perguntaram isso. Provavelmente muitos sim, muitos já foram, inclusive, atrás de respostas. E eu garanto para vocês,
nada embasado em ciência. A proibição da cannabis não tem embasamento científico. Não é pela ciência que se proibiu a cannabis, tá bom? São outras questões, questões econômicas, raciais, né? Questões culturais, série de preconceitos com quem usava a cannabis e por aí vai. De repente, em um momento, eu faço organizo um encontro só para falar sobre isso, que eu acho que é uma história importante também. Mas então a gente está falando de um medicamento muito antigo. O que é novo é a proibição. E o que é novo também, pessoal, é nessa parte aqui de avanços científicos, ó, é como a cannabis atua no nosso organismo. Entender como ela atua no nosso organismo, isso é relativamente novo. E quando a gente começou a entender como ela atua no nosso organismo, foi que a gente descobriu coisas dentro do nosso organismo que a gente não sabia que tinha e que revolucionaram a forma com que a gente entende o funcionamento do nosso organismo. E eu estou falando de recente, porque essas descobertas de como a cannabis atua no organismo e da descoberta desse sistema aqui dentro é ali da final da década de 1980 e início da década de 1990. É logo ali, pô, eu já era nascido, por exemplo, era criança, estava brincando já e tal. Então é recente, é bastante recente mesmo, né? E tudo começou com um pesquisador, Rafael Meshulam, ele é um búlgaro radicado em Israel, lá na Universidade de Jerusalém, e ele é um principal nome da pesquisa em cannabis mundial, foi cogitado a ganhar o Nobel, inclusive, algumas vezes, tal. Ele faleceu recentemente agora, tem uns 2 anos, eu acho. E o Rafael Mechunla foi o primeiro que começou a perceber algumas coisas que levaram a descobertas muito importantes. Ele primeiro identificou e isolou, né, pela primeira vez, os dois principais fitocannabinoides, os dois principais constituintes da planta cannabis, que é o CBD, o canabidiol, e o delta-9-THC, o tetraidrocannabinol, né, os dois mais conhecidos até hoje. A cannabis é uma planta que tem muitos constituintes, muitas substâncias lá dentro. Tem os fitocannabinoides, que são só dessa planta, como CBD e THC. Tem mais de 100 fitocannabinoides. Tem mais de 140, na verdade. 140 e poucos fitocannabinoides ali. Tem canabigerol, tetraidrocanabivarim, e por aí vai. Uma série de fitocannabinoides. Tem terpenos, flavonoides, são quase 500 substâncias lá dentro, né? E tipos de substância lá dentro. Como eu falo, é um verdadeiro laboratório, né? Uma farmacopeia inteira dentro da planta, tá? O áudio tá baixinho, a Suete está falando, eu não sei se é um problema meu, qualquer coisa vocês falem aí, ou se de repente é do teu áudio aí, Suete. Se for, vocês me falem aqui. Se para mais alguém tá baixinho, ó, aqui tá Pra mim tá bom, pra mim tá tranquilo. perfeito, então. Então, Suete, de repente dá uma aumentadinha aí, se é possível, alguma configuração. Eu não sou dos melhores para dar essas dicas, que eu também sou meio, tenho problemas com essas tecnologias. Mas então, pessoal, esses dois fitocannabinoides, né, o Mechula identificou e isolou, mas a planta tem mais outros vários fitocannabinoides, tem terpenos, flavonoides, como eu falei, só que a gente não sabia como esses fitocannabinoides atuavam no nosso cérebro ainda, né? A gente não sabia como a como a planta, como essas moléculas da planta, elas atuavam dentro do nosso cérebro. Não se sabia isso ainda, né? Então, o que que foi feito? Foi tentado entender como que o THC, por exemplo, atua no cérebro, como que se dá os efeitos da maconha, né? E aí foi sendo feita uma série de pesquisas até que ali no final da década de 1980, início de 1990, eles encontraram, os pesquisadores, receptores dentro do nosso cérebro que recebiam o THC. Como que eu vou colocar isso de uma forma bem didática? O THC, né, é uma molécula e eles descobriram que ela chega lá no nosso cérebro e ela se liga tipo numa fechadurinha. Imagina que o THC é a chave e ela se liga numa fechadura. Tem uma fechadura que ela combina e se engata lá dentro do cérebro e assim ela faz o efeito dela. E isso foi uma descoberta muito revolucionária na época. Porque assim, ó, se tem uma fechadura no nosso cérebro, essa fechadura se tem uma fechadura no nosso cérebro, essa fechadura, ela tá lá, não é para receber uma chave de fora, não é para receber o THC, por exemplo, não é para receber coisas de fora. Se tem uma fechadura no nosso cérebro, ela tá lá porque dentro do próprio cérebro tem uma chavezinha que se liga nessa fechadura, né? E essa ligação é muito específica. Por exemplo, a chave aqui da minha casa, da porta da minha casa, não abre a porta da casa do vizinho, né? Ela é muito específica, só abre a porta da minha casa. No cérebro é parecido. Então, por exemplo, tem outros neurotransmissores, né? Tipo dopamina. A dopamina só se liga na fechadurinha de dopamina, não se liga na fechadura de serotonina, por exemplo. Então, eles acharam essa fechadura que o THC se ligava. E a fechadura, como eu falei, não está lá para receber coisas de fora. Ela está lá porque tem alguma coisa dentro do cérebro que é produzido e que se liga nessa fechadura, né? E como é uma ligação muito específica,
esse algo que tem dentro do cérebro, que não se conhecia ainda, até o início da década de 90, esse algo que tem dentro do cérebro se liga nessa fechadura, obrigatoriamente tem que ser muito semelhante ao THC da planta, da cannabis, porque senão não se liga. É como se fosse o THC, na verdade, é a cópia da chave. A chave está dentro do cérebro, né? Então deve ter algo ali muito similar ao THC que faz essa ligação específica e se liga nessa fechadura. Então começou a se especular pela primeira vez sobre substâncias endocannabinoides, né? As tais endomaconhas que eu falo. Começou a se falar sobre isso, né? Pela primeira vez lá no início da década de 90, porque se achou um receptor que o THC se ligava. Se tem um receptor, se tem a fechadura, tem uma chave lá dentro. E essa chave obrigatoriamente é parecida com o THC. Então a gente tem substâncias dentro do nosso cérebro que são parecidas com aquelas que estão na maconha. Isso foi muito revolucionário na época, pessoal. Então, em 1990, eles tinham essa ideia do receptor, e daí aquele negócio, né, que eu sempre falo, que vale para a ciência, mas vale para a vida, quando a gente sabe o que a gente procura, a gente acha, encontra mais rápido, né? E os pesquisadores sabiam o que eles estavam procurando algo produzido pelo nosso cérebro, que se assemelhava estruturalmente, quimicamente, provavelmente ao THC, e que se ligava no na tal fechadura lá, que eles chamaram de receptor CB1, receptor canabinoide tipo 1. E daí encontraram, em 2 anos, mais ou menos, eles encontraram um estudo até liderado também pelo Mechulam, Devane, colaboradores, e Mechulam estava nesse estudo aqui. Eles encontraram esse primeiro endocannabinoide, a primeira endomaconina produzida pelo nosso cérebro, deram um nome bonito chamado de anandamida. Uma palavra, ananda é uma palavra que vem do sânscrito, significa felicidade e tal, e amida tem a ver com a estrutura química, então deram esse nome bonito, anandamida. E aí foi se desvendando todo um sistema de endomaconhas ali dentro do nosso cérebro. Tem a anandamida, depois descobriram que tem outras fechaduras, receptor CB2, por exemplo. Descobriram que tem outros ligantes endógenos, outros endocannabinoides, 2-araquidonoilglicerol, é um nome de outro ligante, que eu falei que a criatividade deles, eu costumo falar que a criatividade deles acabou no nome anandamida, e o 2-araquidonoilgliceróis deixaram assim, ficou 2AG, né, o apelido, vamos dizer assim. Então tem essas duas substâncias. Descobriram que tem ali uma série de enzimas, uma série de receptores, uma série de proteínas transportadoras. Tudo isso faz parte de um grande sistema que a gente chama hoje de sistema endocannabinoides. Ou seja, a gente tem um sistema de endomacoinhas no nosso cérebro, né? E eles estão lá, inclusive, de uma forma muito abundante, né? Esse aqui é um estudo de 1992. Esse é um cérebro de roedor, né? Ratinho de laboratório aí e tal. E esse cérebro, eles fizeram, né, um estudo para ver a quantidade dessas fechadurinhas, desses receptores canabinoides que tinha no cérebro, né? Provavelmente dos mamíferos como um todo. Tem no roedor e o mesmo deve se dar em relação ao nosso cérebro, tá? Ah, então, só fui dando uma olhadinha no chat ali, está tudo ok? Então, esse estudo aqui, quanto mais vermelha a cor, né, aqui nessa imagem, quer dizer que mais receptor canabinoide tem, mais dessas fechadurinhas tem, né? E a gente pode ver aqui, por exemplo, que está cheio desses receptores no cérebro, pessoal. Tá no cérebro do roedor e no nosso cérebro é igual. Não só tem esse sistema de endomacoinhas, essas fechadurinhas lá, como tem muito. O receptor canabinoide é o receptor metabotrópico, um tipo de receptor mais abundante que tem no cérebro. Não só tem como é o que mais tem, né? Então tem muito. E aqui um dado interessante, que ele tem por todo o cérebro, esse receptor praticamente, só não tem aqui nessa região que se equivale mais ou menos ao tronco cerebral do nosso cérebro humano, né? E essa é uma região fundamental para questões de respostas cardiovasculares, assim, neurovegetativa, de questão respiratória e tal. Então, uma droga, por exemplo, o álcool, né? O álcool, quando se toma em excesso, pode levar a coma e à morte. Por quê? Porque o álcool desliga o cérebro. E quando ele desliga essa parte aqui do cérebro, a pessoa entra em coma e tem uma parada cardiorrespiratória e morre, né? Os receptores canabinoides, os receptores em que o THC, né, as moléculas da maconha, elas se ligam, praticamente não tem, eles não se expressam nessa região do cérebro. Isso explica, por exemplo, por que que maconha não dá overdose, por que que cannabis não mata, né? A pessoa pode ali ingerir 1 quilo, vai ter uma experiência horrível, não vai ser legal, com certeza, vai ser uma bad gigantesca, uma série de coisas, mas morrer não vai, entende? Então, isso explica. Então, o receptor CB1 está expresso em todo o cérebro. Não só tinha o tal do sistema lá de endomaconhas, como tinha muito, tá? Essa foi uma das primeiras descobertas. E depois foram ver que não é só no cérebro, é no corpo inteiro, na verdade, né? Tem o receptor, como eu falei, CB1, CB2,
CB1 está presente aqui principalmente no cérebro, mas não somente, está na periferia do corpo também, né? Essas bolinhas aqui mais amarelinhas. Os receptores CB2, outro tipo de fechadura também desse sistema, está principalmente na periferia do corpo, sobretudo em células do sistema imune, mas não somente, também tem no cérebro. Então, esse sistema não só está no cérebro, como está no corpo inteiro. Está no organismo todo o tal de sistema de endomaconhinhas que a gente tem lá no nosso organismo, que foi descoberto aí no início da década de 1990, como eu tenho falado aqui para vocês, né? Então, seguindo aqui, parando para um momento sinapse, porque a pergunta dos cientistas, a pergunta que eles fizeram, ok, descobrimos todo um sistema novo dentro do organismo. Tem uma fechadura, um receptor que recebe ali o THC, as moléculas da cannabis, tem ligantes endógenos, tem substâncias que parecem muito com as que estão lá dentro da maconha, os nossos endocannabinoides, as nossas endomaconhinhas, toda essa estrutura complexa, não só tem como tem muito ainda, como vimos ali naquela imagem do cérebro. A pergunta dos cientistas era: para que serve tudo isso? Né? Qual a função fisiológica do sistema endocannabinoide no nosso organismo? Para que ele serve? Ele não está ali para nada, né? Ele está ali para alguma coisa. E para que ele serve? Até hoje a gente está respondendo essa pergunta na ciência. E eu queria, de repente, abrir para vocês, se alguém quiser colocar alguma coisa no chat ou perguntar até, fique à vontade. Vocês têm alguma ideia? Para que serve? Ali a sorte deu certo, que bom. José Luiz, fica gravado sim, José Luiz, não se preocupa. Que vocês acham, pessoal? Alguém aqui já viu alguma coisa sobre isso? Sabia que tinha esse sistema de endomaconhinhas? Isso é completamente novo? São sinapses novas ou são sinapses que já existiam e eu estou aqui reforçando? O que vocês me dizem? Ah, fiquem à vontade para colocar aqui no chat. O sistema, o Alisson colocou aqui, ó. Esse é um momento para a gente dar uma trocada de ideia. E o seu sistema endocannabinoide funciona como um neuromodulador? Isso mesmo. É uma das coisas que a gente vai ver aqui de funções, Alisson. Uma das principais e uma das primeiras funções entendidas, inclusive, a gente vai falar isso, é de neuromodulação. É o principal sistema neuromodulador do nosso sistema nervoso central. Ele modula o cérebro para que o cérebro funcione de uma maneira adequada. Então, olha só que papel importante, né? O João está colocando aqui. No meu lab, estamos explorando o sistema endocannabinoide para manejo de dor crônica. Isso tem sido feito bastante, João. Eu estou com um estudo aqui agora, também em animais, em modelo animal, que ficou muito interessante, que foi o TCC de uma aluna de medicina, da Anitta, e a gente está para publicar ele aí a qualquer momento, vamos submeter e tal. Provavelmente vai ser publicado numa revista boa que a gente estuda isso, a questão na dor, entende? Porque a modulação, o que que é a dor, né? Eu não vou falar muito de dor hoje, que eu vou ir mais para o lado neuropsiquiátrico, mas puxando aqui, o que que é a dor? Quando eu sinto dor aqui no meu dedo, onde está essa dor? Está no dedo, óbvio, mas quem está processando essa dor é o cérebro, né? Tanto que se eu bloquear os nervos que trazem essa informação, uma anestesia, alguma coisa assim, eu não sinto dor. Então, quem processa é o cérebro. E como ele faz essa neuromodulação, tem pessoas que têm dor de forma exagerada. Ele vai lá e modula, diminui a dor, modulação, né? Então, isso é bem bacana de se estudar mesmo, João. Daniele colocou ali, eu vi que ele controla áreas como humor, sono, tudo isso aí, Daniele, tudo. A gente vai falar aqui agora uma a função neuromodulação e outra função, grande função, extremamente importante. O sistema endocannabinoide é essencial para o controle da homeostase do organismo. O que é homeostase? O equilíbrio, para o nosso organismo funcionar em equilíbrio. Entende? As coisas nem muito para cima, nem muito para baixo, as coisas de forma equilibrada. Então, como ele controla a homeostase, ele controla a fome, né? Ele controla sono, ele controla o humor, tudo isso. Por isso que o potencial de um medicamento que vem da planta que atua nesse sistema, entende? Ser tão amplo, tá? Beatriz colocou aqui, vi que pode ajudar até no ciclo menstrual e cólicas. Nessa questão da saúde da mulher, está começando a surgir uns estudos, são poucos ainda. Eu, inclusive, quase iniciei uma orientação de mestrado de uma aluna que queria ir por esse caminho, e eu estava bem afim, só que acabou não dando certo. Mas tem alguns estudos surgindo, eu acho que é um caminho promissor. Inclusive, o imperador chinês, lá, o Shen Nung, lá naquela farmacopeia chinesa, vamos dizer assim, há 5.000 anos atrás, uma das questões que ele indicava lá, né, o uso da cannabis, era para essas questões de cólica menstrual e tal, de saúde da mulher. Então, há 5.000 anos atrás, eles já falavam sobre isso, tá? Então, assim, pessoal, para que serve esse sistema, né? Essa é a grande pergunta, tá? Ah, o Jonathan está colocando aqui, TDAH também é uma questão que tem se estudado pouco. O artigo sobre cannabis e TDAH está próximo de sair? Não, João, Jonatas, esse está longe, cara, porque a gente vai fazer a pesquisa esse ano, vai ser uma pesquisa clínica, ensaio clínico, duplo cego, aquele negócio todo.
E a gente vai fazer a pesquisa esse ano. E depois de fazer a pesquisa, tem todo, né, o entendimento dos dados, os resultados, a escrita. Esse é um artigo para ano que vem. Para ano que vem, tá? Se tudo andar, caminhar bem, primeiro semestre do ano que vem. Mas ainda demora um pouquinho. Eu hoje não trouxe até questões do TDAH aqui, trouxe outras, mas é uma possibilidade aí também que tem se estudado de uma forma bem interessante. Alguém mais queira colocar mais alguma coisa? Fiquem à vontade aí, pessoal. Se quiser participar, tá bom? Eu sigo aqui. Bom, qualquer coisa vão colocando aqui. Então, a pergunta dos cientistas nesse momento era: para que que serve? Né? E eu já falamos aqui um pouquinho para que que serve através das colocações de vocês. E vou falar um pouquinho mais. E até hoje a gente vem respondendo essa pergunta: para que que serve esse sistema? Ele é tão complexo, tão abundante no nosso organismo, no organismo como um todo, né? No cérebro muito. Ele é tão presente que ele tem funções muito importantes, muito complexas e muito amplas também. Então a gente está entendendo ainda, já entendemos bastante nesses últimos aí de 1990 para cá, né? 30 anos aí, quase. Mas ainda tem muito que se aprender nesse sentido, não há dúvida, né? Então, a gente segue aprendendo sobre quais as funções do sistema endocannabinoide. E aqui eu trago, né, algumas questões nesse sentido. Ó, qual a função? Atua na regulação e equilíbrio de uma série de processos fisiológicos do nosso corpo. Como eu falei, essa questão da homeostase, o equilíbrio do corpo como um todo, esse sistema é fundamental. E mais, principalmente para essa aula de hoje aqui, ele é fundamental para o bem-estar físico, né, e emocional, né? A flexibilidade comportamental, a forma de a gente ver a vida, né? Diante de um trauma, de repente ressignificar esse trauma, de não sucumbir a um transtorno, de ressignificar memórias, de não cair. Toda essa forma, essa questão do equilíbrio emocional depende muito desse sistema, né? Por isso que ele é um alvo muito interessante para tratar várias doenças neuropsiquiátricas, tá? E a gente viu que esse sistema, né? Essa figurinha que tem aqui do lado, é uma imagem complexa. Vou tentar dar uma traduzida aqui para vocês, mas mostra aqui como que mais ou menos atua esse sistema, como que ele é composto, né? Aqui nessa parte de baixo, na parte de cima, aqui mais clarinha, é um neurônio pré-sináptico que a gente fala, e na parte de baixo é um neurônio pós-sináptico. Os neurônios, eles se conectam, né? A sinapse é o ponto de encontro, essa sinapse é esse pontinho, esse intervalinho, esse espacinho aqui entre um e outro, isso é a sinapse. E os neurônios, os mais de 80 bilhões de neurônios que a gente tem, eles fazem várias sinapses, eles conversam com vários neurônios, né? Eles se comunicam, né? Então tem muita, e essa comunicação é extremamente importante. Vocês estão me escutando nesse momento, porque está tendo essa comunicação, né? Que está fazendo você escutar, vocês estão me enxergando por causa dessa comunicação, vocês estão pensando, enfim, raciocinando, fazendo novas sinapses, tudo por causa dessa comunicação, tá? Então, uh, esses neurônios aqui, ó, tem o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. Geralmente a comunicação, geralmente não, sempre é a comunicação daqui de cima para baixo. O neurônio pré-sináptico manda um recadinho para o neurônio pós, é assim que se dá. E daí, aqui tem substâncias que são liberadas e passam um recadinho aqui, os neurotransmissores, né? Essas substânciazinhas químicas, essas bolinhas, são liberadas e passam um recadinho para o neurônio seguinte. Geralmente, essa comunicação através de substâncias químicas é nessa direção aqui, do pré para o pós. Então, no sistema endocannabinoide, nesse sistema de endomaconhinhas, eles descobriram que no nosso cérebro tem as fechadurinhas, esse CB1R, que são os receptores canabinoides, que estão no neurônio pré, né? Pode ter também outros receptores do neurônio pó, mas eles estão aqui no neurônio pré. Descobriram que tem substâncias endocannabinoides, né? As endomaconhinhas, que são produzidas nos neurônios. E aqui uma coisa muito interessante que diferencia esse sistema da maioria dos outros sistemas clássicos, né? De todos os sistemas clássicos, no caso. Os endocannabinoides, essas endomaconhinhas, eles não passam o recado aqui do neurônio de cima para o neurônio de baixo, da pré para pós-sinapse. O recado que as endomaconhinhas passam, os endocannabinoides, a anandamida aqui, por exemplo, é da pós para pré, é ao contrário esse recado, né? O neurônio de baixo que manda um recado aqui para o neurônio de cima. E quando eles observaram essa característica, né, de ser numa direção ao contrário do que geralmente é, eles já perceberam, opa, isso aqui tem uma função provavelmente de neuromodulação, né? Essa anandamidinha, esse endocannabinoide, essa endomaconina, vem aqui nesse neurônio, é como se ele dissesse para ele, ei,
funciona de forma mais rápida, de forma mais lenta, mais ativo, menos ativo. Ele modula, é uma função de neuromodulação, né? E aí começou a se entender, por exemplo, o porquê que os canabinoides que vêm da planta, da cannabis, e que se ligam nesses receptorzinhos aqui, por que eles podem ser tão bons como antiepiléticos? Porque num cérebro que está tendo uma convulsão ali, uma epilepsia, tu tem uma descarga neuronal anormal, tem ali como se tivesse um curto-circuito, né? Esse neurônio aqui está mandando muito recado aqui para esse outro neurônio de baixo, tá hiperativo, e daí vem a moléculazinha ali da maconha, se liga nessa fechadurinha, que faz esse controle de neuromodulação, e é como se dissesse para esse neurônio aqui, ei, ativa menos, desliga um pouquinho, tá muito intenso, né? E daí diminui ali a atividade daquele neurônio e começa a diminuir as convulsões. Igual crianças, como eu já vi, de ter 20, 30 convulsão por dia, 1, 2, 3 meses de tratamento, baixar para 2, 3 convulsões a cada 2 meses, por exemplo, né? Então, por essa disposição aqui do sistema endocannabinoide, que acaba tendo essa característica de neuromodulação, né? E esse sistema, como eu falei, é composto por essas endomaconhinhas, pelos receptores, as fechaduras aqui, também por enzimas que depois fazem uma degradação aqui. Essas endomaconhinhas podem ser degradadas, as enzimas, tipo um Pac-Manzinho que vai ali comendo as enziminhas, né? Tem transportador, possivelmente, que joga isso de volta aqui para o neurônio. Então, um sistema bem complexo e que tem funções muito importantes, né? Sobre o apetite, como a Daniela tinha colocado, dor, inflamação, termorregulação, pressão intraocular, sensações, por aí vai, controle muscular, equilíbrio, metabolismo, qualidade de sono, energia, resposta ao estresse, motivação, recompensa, humor, memória, uma série de situações são controladas, são, de certa forma, influenciadas por esse sistema de endomaconhinhas, esse sistema endocannabinoide que a gente tem no nosso corpo. Por isso que medicamentos que vêm da planta da cannabis, né, que atuam nesse sistema, eu brinco, por acaso as moléculas que atuam nesse sistema estão lá na maconha, sei lá, podia estar na laranjeira, em outro lugar, mas não, estão na maconha. E por um acaso estão lá, ou não, não sei, se é por acaso ou não, mas estão lá na maconha, e essas substâncias, por atuar nesse sistema, que é um sistema que tem funções tão amplas, por isso que essas substâncias têm um potencial terapêutico muito grande, pessoal. Pode ser utilizado para epilepsia, para dor, para insônia, para ansiedade, depressão. Por quê? Porque esse sistema controla muitas coisas, né? E através dele, qualquer coisa que atuar nesse sistema tem um potencial grande. Como eu disse, por acaso, as moléculas que estão lá na cannabis atuam nesse sistema. Dá para sintetizar também, né? Fazer coisas sintéticas para atuar no sistema. Mas para quê? Se já está pronto, se a natureza já fez, da melhor maneira possível, né? Com milhares, enfim, de anos de evolução, né? Então já está tudo certo, é só aproveitar esse laboratório da melhor maneira possível. E não só função, né? Como eu venho falando, são funções, muitas funções. Esse sistema tem função no sistema gastrointestinal, por exemplo, hormônios, ossos, músculo, metabolismo, sistema imune, regula o sistema imunológico, pessoal, o sistema endocannabinoide, de uma maneira muito interessante. Uma pessoa que tem uma doença autoimune, né? Que a imunidade do corpo está se colocando contra o próprio corpo dela. Uma artrite reumatoide, por exemplo, lúpus, né? Essas doenças autoimunes é a imunidade do corpo da pessoa indo contra o próprio corpo. Uma artrite vai lhe causar uma inflamação, né? Em alguma articulação e tudo mais. Então, quando o sistema imune está muito ativo, né? Tá trabalhando demais contra o próprio corpo, os canabinoides, o que eles podem fazer, atuando através aí de receptor CB2 em células imunes, eles, lembram, homeostase, equilíbrio, modula tudo. Eles vão lá e diminuem esse sistema imune. Por isso que é um tratamento interessante para doenças autoimunes, né? Ele diminui. Vai, uma pessoa, então, que não tem esses problemas, vai usar esse medicamento, vai diminuir a imunidade? Não, ele modula. A imunidade está muito alta, ele bota no nível ok. A que está normal, ele não baixa, ele não mexe. Entende? Então, continua com a imunidade boa. E, sobretudo, no sistema nervoso central, né? Que é o que eu vou focar hoje. Né? Por exemplo, esse sistema endocannabinoide, endomaconhinhas, participa aí da geração de novos neurônios, neurogênese, crescimento de novos neurônios, novas sinapses. A gente fala aqui tanto em sinapses, né? Esse negócio de fazer novas sinapses depende muito do sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide é extremamente importante para a sinaptogênese, para fazer novas sinapses, né? Ele é fundamental, né? Então, inclusive por isso que não é muito legal, né? Não é interessante, pode ter problemas a pessoa que usa cannabis muito nova, que usa maconha muito novo, né? Começa ali a usar, fumar maconha, cannabis, enfim, com 14, 15 anos, 16.
Por que que aí pode ser um problema? Porque nessa idade, até os 21, 22, 23 anos ali, o nosso cérebro está tendo um boom sináptico, está tendo muita sinapse, está tendo um desenvolvimento ali muito intenso, né? Porque faz parte dessa fase da nossa vida. E daí tu vai lá e dá uma substância que agindo no sistema ali de endocannabinoide, dá uma potencializada nesse boom sináptico, tu dá uma bagunçada. E daí pode ser um problema, né? Ah, qual é o problema? A pessoa pode ficar dependente de cannabis, é um dos problemas, pode desenvolver alguns transtornos de humor, ansiedade, depressão, lá na vida adulta, né? Tem a síndrome motivacional, que se fala um pouquinho e tal. Então não é interessante nessa época da vida, né? Tu mexer ali, né? Isso vale para todas as drogas, inclusive, não só para cannabis, né? Vale para todas as drogas. Aí já num cérebro idoso, essa característica é muito interessante. A gente vai falar aqui sobre doença neurodegenerativa um cérebro idoso que já está tendo bastante morte de neurônios, né? As sinapses estão se desfazendo e tudo mais. Tu vai lá e dá uma substância que dá um boom sináptico, que dá uma melhorada ali nas conexões. Nossa, vai ser ótimo para esse cérebro, entende? Então, depende, né, do contexto, da situação. Esse boom sináptico pode ser interessante ou não. De qualquer forma, num contexto né, num processo normal, fisiológico normal, o sistema de endomaconhas, os endocannabinoides, ajudam muito nisso. Eles também conferem neuroproteção, têm efeitos relacionados à atividade antineuroinflamatória, participam aí de atividade motora, plasticidade sináptica, como eu falei, controle de processamento de memória, enfim, participam de uma série de funções aqui no sistema nervoso central, e por isso o medicamento que atua nesse sistema ele é promissor do ponto de vista para tratar doenças neuropsiquiátricas, que é o que mais vou focar aqui. Tá bom, pessoal? Então, mas ele está pelo organismo como um todo, esse sistema aqui. Outra coisa que começou a se discutir recentemente na ciência, que é muito interessante, que faz todo sentido, que eu quero colocar aqui para vocês, esse é um artigo que é um clássico aí da área dos canabinoides, publicado, essa revista aqui, ó, Cannabis and Cannabinoid Research, é uma revista científica que traz só trabalhos da área de canabinoides, é uma revista bastante conceituada no universo da ciência, né? E esse pesquisador aqui, o Ethan Russo, é um pesquisador, um grande pesquisador desse universo dos canabinoides, né? E ele traz nessa revisão aqui uma questão que tem se falado muito, que é o quê? A deficiência desse sistema endocannabinoide, desse sistema de endomaconhas, ou seja, esse sistema quando não está funcionando direito no nosso organismo, não estou falando nada de cannabis e de medicamentos que vêm da maconha, estou falando do sistema endocannabinoide, sozinho, né, por si só. Quando esse sistema não está funcionando direito no nosso organismo, talvez ele seja base para algumas doenças. Esse não funcionamento do sistema pode explicar algumas doenças. Ele traz isso nesse artigo aqui, ó, ele fala, ó, deficiência clínica de endocannabinoides pode estar aí, de repente, na base de patologias como enxaqueca, fibromialgia, síndrome do intestino irritável e outras síndromes aí que são resistentes a tratamento, né? Num geral, talvez essas doenças que têm como sintomatologia dor subjetiva, tipo a fibromialgia, a pessoa tem dor no corpo todo, mas não dá para explicar essa dor. É como se ela tivesse uma inflamação, mas não tem nenhuma inflamação, não tem nada, né? Então é uma dor ali subjetiva. Talvez essas doenças que têm essas dores subjetivas, a própria enxaqueca é difícil de explicar hoje, né? Não tem muita explicação assim para enxaqueca, tanto é que não tem tratamento tão eficaz, né? Então, essas doenças que se manifestam com essas dores exageradas, talvez na base delas esteja um hipofuncionamento, ou seja, não está funcionando direito o sistema endocannabinoide. É possível. E daí, né, isso corrobora com o fato de que quando a gente trata essas pessoas com canabinoides, né, com medicamentos que vêm da cannabis, fibromialgia, principalmente, já tem alguns estudos bem interessantes, a enxaqueca está começando. Quando a gente trata essas pessoas com canabinoides, que daí reativa esse sistema, diminui os sintomas da pessoa. A pessoa com fibromialgia diminui dor, né? Começa a dormir melhor, uma série de coisas, tá? E tem outros transtornos que pode ter como base essa disfunção do sistema endocannabinoide, o transtorno do espectro autista, né? Tem estudos já mostrando que criança com transtorno do espectro autista tem menos anandamida circulante, por exemplo. O transtorno do estresse pós-traumático, vou falar um pouquinho sobre tudo isso ainda hoje. Transtorno do estresse pós-traumático, né? A pessoa desenvolve ali após uma situação traumática também pode ter aí uma disfunção do sistema endocannabinoide como base. Então, isso tem se falado muito agora, pessoal, que o sistema endocannabinoide, se não estiver funcionando direito, talvez isso explique, esteja na base de algumas patologias. E faz todo sentido, né? A gente tem um sistema aqui complexo, com funções extremamente importantes, né? É razoável pensar que o não funcionamento dele, da forma que deve ser, vai implicar em algumas patologias, né? E que daí a reposição, através de medicamentos que atuam nesse sistema,
como os que vêm da planta da cannabis, podem recuperar esse funcionamento e diminuir esses sintomas, né? Então, essa é algo que tem se falado bastante. Outra coisa que eu sempre acho importante pontuar, né, é a questão do que a gente chama aqui de efeito comitiva. Eu já vou explicar. Porque como que se dá a interação dos fitocannabinoides, das moléculas que estão na planta com esse sistema complexo que a gente tem no nosso corpo, que eu estou falando até agora, né? Como que se dá essa interação? Se fala muito no uso do canabidiol. O canabidiol é um fitocannabinoide dentro uns 140 e poucos que tem na planta. Um só, sem contar terpenos, flavonoides, mais de 500 substâncias diferentes lá, né? E se fala muito, o canabidiol eu sou a favor, o resto não, o THC não é a planta, é o canabidiol. Então, como é que se dá essa interação desses compostos com a planta? Outra coisa que tem se falado bastante, como que esse sistema endocannabinoide recebe esses compostos, né? Outra coisa que tem se falado bastante, que não é nada novo, vem de um artigo já de 1998, do Rafael Mechoulam, já trouxe isso pela primeira vez, é o que a gente chama de efeito comitiva, né? Na ciência tem um efeito, deram um nome francês aqui bonito, entourage effect, que é o efeito comitiva. O que é o efeito comitiva, né? Pesquisas têm mostrado que muitos dos efeitos terapêuticos observados ali com o uso de medicamentos que vêm da maconha, da cannabis, esses efeitos eles se dão muito mais a partir de uma interação complexa aí de todos os compostos presentes na planta com o sistema endocannabinoide, muito mais do que a partir da interação de um único composto, como o CBD, o canabidiol, com o sistema endocannabinoide. Parece que quando vai todos os compostos juntos, a planta como um todo ali, dentro de um medicamento, funciona melhor do que se a gente isolar, separar as partes da planta. Esse sistema endocannabinoide parece responder melhor quando vai tudo junto. Entende? Isso é muito importante. Tem uma sinergia, né, uma cooperação que acontece ali entre os canabinoides, terpenos, flavonoides, que dá uma otimizada nesse efeito. Tem estudos mostrando, tem até um, uma revisão sistemática, uma meta-análise e tal, de um ex-colega meu do mestrado e doutorado, Pamplona, que ele viu lá a questão de crianças, pessoas tratadas com epilepsia e comparou aquelas que eram tratadas com canabidiol isolado e aquelas que eram tratadas com óleo rico em canabidiol, ou seja, tinha mais canabidiol, mas tinha todo o resto também. E ele percebeu que as crianças que eram tratadas com óleo rico em canabidiol tinham um efeito muito mais efetivo na epilepsia do que aquelas que eram tratadas com canabidiol isolado. Consequentemente, elas podiam usar uma dose menor, né? Porque se era mais eficiente, pode diminuir a dose. E com uma dose menor, tinha menos efeitos colaterais também, né? Esse estudo que a gente fez agora de dor, que eu até comentei aqui com o Jonathan antes, né, em modelo animal, a gente testou um óleo que tem mais fitocannabinoides, tem THC, inclusive, e um óleo com menos fitocannabinoides. E a gente viu que aquele que tem mais funcionou melhor na dor. Os dois até funcionaram na dor, mas o que tinha mais fitocannabinoides teve um efeito mais prolongado, assim. Foi bem interessante de se observar, né? E a gente acabou de publicar um artigo agora naquela revista, na Cannabis and Cannabinoids Research, não acabou, foi final do ano passado, em que a gente induziu uma neuroinflamação nos ratos e tratou eles para ver se revertia a neuroinflamação, que a neuroinflamação causava problemas tipo depressão, ansiedade nos ratos, problema cognitivo e tal. E a gente tratou esses animais com um óleo de canabidiol, somente canabidiol isolado, e também com um óleo de canabidiol full spectrum, que tem todos os compostos da planta. E a gente comparou os dois. E o óleo que tinha todos os compostos da planta funcionou muito melhor para reverter aquela neuroinflamação, aqueles comportamentos oriundos da neuroinflamação, do que o CBD isolado. O CBD isolado não funcionou tão bem, né? Então, esse negócio aqui do efeito comitiva parece cada vez mais ser algo que é de fato, né, verdadeiro. Assim. Isso vale para todas as plantas, na verdade, não só para cannabis, né? Então, quando alguém fala, eu sou a favor do CBD, o resto não. Pô, a pessoa tem que entender um pouco mais aí do sistema endocannabinoide, e tal, tem que estudar um pouquinho mais, porque ela está um pouco por fora do que a gente está observando aí através da ciência, tá bom? Seguindo aqui, mais um momentinho para sinapses aqui para nós, né? Vocês sabiam disso, dessa questão do sistema endocannabinoide, das funções, estão sabendo agora, o que sabia, o que não sabia, dessa questão do sistema endocannabinoide não funcionando direito, causando alguma doença? Isso faz sentido para vocês? A planta ali, tudo junto, funcionar melhor do que suas partes em isolado nesse sistema? Faz sentido? O que vocês têm para me colocar aqui? Queria escutar aí alguma coisa de vocês. Fiquem à vontade. Não tenham medo, nem vergonha. Ô, professor, eu acho que isso aqui. Tá dando pra me ouvir? Tô sim, Gui. Fica à vontade. É o Guilherme? Ah, tá. Beleza. Isso. Não, eu acho que essa questão é muito interessante do efeito comitiva aí, porque
eu acho que tem muita relação com com a própria evolução dos compostos químicos da própria planta, né? Porque, obviamente, os compostos, eles não vão nascendo assim, né? Tipo, a planta não vai desenvolvendo alguns tipos de compostos isoladamente sem que isso faça parte de um contexto químico maior dentro daquela planta, né? Então, faz todo sentido que todas essas substâncias juntas interajam de uma forma como se fosse mais natural mesmo, né? Da mesma forma que ela interagiria dentro da própria planta, né? Massa, eu gosto que o Gui traz essa Das funções visão. que ela tem de... Eu gosto, Gui, tu vem das ciências biológicas, né, Gui? É isso? Isso, aham, Eu gosto quando tu traz essa visão mais ampla de uma perspectiva evolutiva, inclusive, porque eu acho que faz todo sentido. É isso mesmo que tu falou, assim. Eu também penso assim, né? Porque não tem como aham, escapar. Esse negócio de isolar foi a ciência começou a fazer isso, né? A gente começou a pegar a rebimboca da parafuseta, separar as coisas tudo e tal. Só que às vezes a gente esquece de que é tudo parte de algo, de uma coisa maior e única, muitas vezes, né? A gente esquece de aham, juntar as pecinhas. E eu acho que faz tudo sentido isso que tu falou, Gui. É assim, pensando numa perspectiva de evolução da planta ali, essa complexidade ela veio se fazendo, né, de forma simultânea, assim, vou fazer agora primeiro o CBD, a planta, imagina aham. evoluindo. Agora eu vou É, fazer o THC. Não, tanto é que um às vezes é sequência do outro ali naquela escala enzimática de reações e isso, exatamente. é muito isso, assim. Show, Igual Gui. um alimento, né? Um alimento, por exemplo, ele vai tem o feijão tem amido, mas tu não come o amido puro, tu come o feijão Sim, inteiro, e ele tem um monte de outros nutrientes, outras vitaminas, outras coisas claro. que interagem quimicamente e que favorecem ali a absorção de todos os nutrientes para criar os blocos de formação de proteínas e tudo mais no corpo, né? Então, acho que é nesse sentido. E e tem aquele negócio, né? Se tu pegar, tu falou do feijão, né? Separar o amido, separar todos os ingredientes, botar um em cada cápsula e tomar todas as cápsulas juntos, eu tenho certeza que não vai ser a mesma coisa que tu comer o feijão ali que já tá tudo junto naturalmente, né? E Exatamente. tem um artigo que eu escrevi uma revisão. Eu vou citar ela aqui com Carline e tal, em que eu falo sobre o efeito comitiva lá, e eu cito até eu me permitir ser um pouquinho mais poético, né? Às vezes o artigo científico não permite, mas nessa eu me permitir. Eu cito lá uma música do Beto Guedes, O Sal da Terra, em que ele fala, né? Um mais um é mais que dois, para explicar esse efeito comitiva. Porque realmente eu acho que é isso, um mais um é mais que dois. Quando tu falou, tu separa todas as partes, bota uma em cada cápsula e toma tudo junto, não vai funcionar tanto. Não é uma matemática exata, perfeita, né? Do que se tu usar o composto prontinho dentro da planta, entende? Uhum. Tem coisas ali que a gente não entende ainda. É pouco compreendida essa questão do efeito comitivo, Gui. É pouco compreendido hoje ainda. Aham. É Eu muito acho é complexo. uma boa via de investigação, né? Para ir Sim. atrás disso aí. Eu Fazer não uns estudos. tenho, eu não tenho até feito muitos estudos no sentido de compreender, porque são estudos complexos muitas vezes, e depende de estrutura que às vezes a gente não tem. Mas eu, cara, sempre que eu tenho oportunidade, a maioria dos meus estudos com canabinoides hoje, a maioria pré-clínico principalmente, né? Eu Uhum. comparo o isolado com o full espectro, sempre, sempre. E, cara, É, invariavelmente o full espectro funciona melhor. eu acho que é uma boa mesmo, porque a gente, por exemplo, a gente até submeteu um artigo para Cannabis e Cannabinoid Research ali, relacionando com CBD para tratamento de epilepsia em peixe, né? Daí a gente induzia epilepsia no peixe zebra e tratou com CBD, mas ele não era o full spectrum, assim, ele era o CBD puro, puro, puro. Eu acho que eu fico pensando, eu acho que eu queria fazer esse trabalho de novo, só Sim. que com, sei lá, tentando fazer esse full spectrum, né? O CBD puro, o Gui, ele também vai funcionar para epilepsia, ele também é bom, muitas vezes ele funciona. Só que acontece, às vezes precisa de Aham, uma dose muito mais alta. E daí, como a gente não fica fazendo uma sim, curva dose-resposta gigantesca, né? Tipo, sei lá, testa uma dose é, 10, 20 e 30, e o efeito, às vezes, efetivo uhum, ali vai estar na dose de 100. Tipo, daí eu não pego, aham, não é porque não vai funcionar, porque não, na dose que eu coloquei não pegou. Já um full espectro, na dose menor já funciona, muitas vezes, entende? Foi isso que né, eu voltei. aham, Mas é de se sim, fazer de sim, novo mesmo, comparar as doses, é bem bacana, assim, é, para a dose. pois é. Show, Gui. Brigadão, cara. Desculpa monopolizar aí. Rapaz, fica à vontade, esse momento é para isso. Vou botar ver aqui o que a Valéria colocou, o João. Ah, na Valéria, na prática clínica é isso mesmo o que se observa com respeito ao óleo. Quanto mais perto da planta, melhor funciona e menor. É isso mesmo, Valéria. Na prática clínica, eu não sou médico, mas eu tenho médicos no meu grupo de pesquisa, acompanho, né, os trabalhos, tem pesquisas clínicas
que eu oriento. E é isso aí, é isso aí. É tu acertar a mão ali dentro do mais natural possível, tu vai ter. Claro, tem, né, contraindicações, do ponto de vista medicamentoso, tem pessoas que não é indicado o THC e tal, uma série de questões, né? Pessoas com ansiedade muito alta, pessoas com histórico de esquizofrenia e tal, não é indicado, mas hoje, inclusive, há a possibilidade de óleos em que eles tiram só o THC, continua todo o resto, menos o THC. Então tem uma segurança interessante aí para trabalhar. O João colocou ali, prof, você já trabalhou com inibidores da degradação de anandamida, tivemos um resultado parcial, esperava algo mais legal. Trabalhei, meu mestrado, meu doutorado inteiro, eu trabalhei com a M404, não sei se é esse que vocês trabalham, que ele é um inibidor da FAH, ali, da enzima que degrada anandamida, e inibidor também da recaptação, né? Porque a gente fazia sempre o canabidiol isolado, na época era mais fácil conseguir o canabidiol isolado do que o full spectrum, olha só. Com o AM404, porque o canabidiol, ele não se liga no receptor CB1 lá de forma muito forte, como a gente estava falando, né? Nessa fechadurinha. Então, acredita-se que eles possam estar agindo, potencializando as endomaconhinhas, inibindo a degradação ali da anandamida. Então, o AM404 e o canabidiol talvez tenham mecanismos de ação muito parecidos, assim. E a gente comparava os dois, nossos efeitos comportamentais lá nos animais, e dava efeitos bem parecidos mesmo, assim, do AM404. Parecia que os dois estavam atuando de uma maneira realmente similar, né? Mas para mim funcionou de uma maneira interessante, João. É uma possibilidade, mas é muito mais para tentar entender mecanismo, tal, né? Eu acho que não, né, eu penso, né? Para que que eu vou sintetizar algo, cara, para caramba, para inibir a recaptação de anandamida, né? Tipo um Prozac que inibe a recaptação de serotonina, tal, ok, né? Ali não tem um inibidor de repente natural, mas se eu tenho na própria planta lá, o próprio canabidiol já faz isso, se bota tudo junto, funciona ainda melhor. Então, mas é interessante comparar sempre do ponto de vista de pesquisa, ô João, é muito, a gente quer comparar, a gente quer ver as diferenças, a gente quer tentar entender, né? Então, do ponto de vista de pesquisa, eu acho que é válido demais, assim, testar, comparar, em pesquisa pré-clínica, né, sobretudo, assim. Isso, tenta associação, brinca, né? Se tiver oportunidade, porque, porra, cada tratamento a mais é um grupo a mais de animal, eu sei que é caro, é tudo mais, né? Mas se tiver possibilidade, vale a pena comparar. E também comparar doses diferentes do AM404. Eu peguei, por exemplo, no AM404, algo que acontece muito no CBD, que é a curva de um invertido, né? Tipo, a dose menor do AM404 não fazia efeito, uma dose intermediária fazia efeito e uma dose maior perdia efeito, né? Então, se eu às vezes fico numa dose maior e menor apenas, eu não pego o efeito mas não é que não tem efeito, é que eu não peguei na dose certa, vamos dizer assim. Tá bom, meus queridos? Então, sinapses feitas aqui nesse momentinho, que eu acho que é importante. A gente viu que tem um sistema endocannabinoide de endomaconhinhas que tem funções muito importantes, que quando ele não funciona direito, pode estar na base aí de algumas doenças, sobretudo aquelas que apresentam dores subjetivas, como fibromialgia, enxaqueca, mas também no transtorno do espectro autista, transtorno de estresse pós-traumático, né, como eu falei. Que os compostos da planta ali como um todo parecem funcionar melhor do que suas partes isoladas nesse sistema, né, que o sistema ele responde melhor quando vem os compostos todos juntos, né, no efeito comitiva, vai uma comitiva lá fazer o efeito. Né, eu tenho um professor, o neurologista, professor da UFSC, o Dr. Paulo Bittencourt, que ele fala que é como é como uma orquestra, né? Eu acho mais poético o jeito dele falar, uma orquestra, né? Um violino sozinho é bonito também, ó, é lindo, né? Dá para fazer coisas legais. Mas quando tá ali todo junto, violino, baixo, violoncelo, enfim, uma série de coisas, nossa, fica lindo pra caramba, né? Arrepia mais, né? Eu acho. Funciona melhor. Então, o efeito comitivo ele fala que é como se fosse uma orquestra, assim, funcionando. E eu concordo com ele. Seguindo aqui então, né, falando dessa questão dos transtornos neuropsiquiátricos que a modulação desse sistema endocannabinoide pode ser interessante. E repito, como modular o sistema endocannabinoide? Por acaso, né, a evolução aí nos reservou isso dentro de uma planta chamada maconha, cannabis, tem as substâncias que modulam esse sistema, que atuam nesse sistema, né? E é muito interessante que isso tenha vindo na maconha, né? Na cannabis. Pô, tantas plantas para vir que facilitaria muito os estudos, porque muito menos preconceito, mas que bom que veio na cannabis, porque daí dá para trabalhar outras questões aí da humanidade, para além dessa questão biológica de saúde, dá para trabalhar questões de preconceito, de uma série de coisas aí que a gente sabe que existe. Então, assim, o primeiro que eu trago aqui, né? Epilepsias. O sistema endocannabinoide parece ser muito importante, né, para neuromodulação, como eu falei para vocês. Ele modula o funcionamento do neurônio.
E nas epilepsias tem uma descarga neuronal anormal ali, tá tendo um curto-circuito, vamos dizer assim, e o sistema endocannabinoide é o contrapeso ali, ele é o freio, né? Ele vai lá, ei, modula aí, dá uma diminuída aí, né? E daí quando tu usa um medicamento que potencializa esse sistema, tu começa a diminuir as convulsões, né? Inclusive tem estudos mostrando que talvez não, algumas epilepsias, o sistema endocannabinoide não está funcionando direito. Esse freio não está funcionando direito, né? Talvez possa ser, talvez, aí a explicação também de algumas epilepsias, o sistema endocannabinoide não funcionar direito. Eu trago aqui um artigo, depois eu já compartilhei esse material lá, né, no grupo do WhatsApp, tem os links lá que vai para a pasta de material compartilhado. Esse artigo aqui é um artigo que tem um forte fator de impacto emocional na minha vida, né? Eu brinco, talvez o artigo aí que eu mais me orgulho de ter trabalhado. Ele, do ponto de vista científico, acadêmico, é um artigo de revisão, tal, né? Não é um grande achado, mas é porque eu tenho junto de mim na publicação aqui o meu pai científico e o meu avô científico, né? O meu pai científico é o professor Reinaldo Takahashi, professor da UFSC, que orientou meu mestrado, meu doutorado, um grande nome aí da pesquisa com canabinoides. Agora está um merecido descanso, aposentado, né? Não tem mais feito pesquisa, mas é um grande nome aí da pesquisa canabinoides. Ele é meu pai científico e assina esse artigo comigo. E o meu avô científico, porque foi o pai científico do professor Reinaldo Takahashi, é o professor Elisaldo Carlini, pessoal. E quem não ouviu falar desse cara ainda, ele faleceu tem aí uns 3 anos, eu acho. O professor Carlini foi o maior pesquisador de cannabis aí no Brasil, professor da Unifesp, um dos maiores do mundo, com vários trabalhos com Mechula, inclusive, né? E a gente hoje pesquisa cannabis no Brasil do jeito que a gente pesquisa, graças ao Carlini, assim. Ele deixou muitas sementinhas que floresceram, né? Por exemplo, eu só estudo isso porque o meu professor foi orientado por ele, veio para a UFSC, enfim, ele fez vários desses tentáculos assim, e muita pesquisa que é feita em cannabis hoje no Brasil vem do Carlini. E o Carlini, pessoal, foi o primeiro pesquisador no mundo a mostrar, em um trabalho junto com o Mechula, inclusive, o primeiro pesquisador no mundo a mostrar que o canabidiol isolado, né, aquele constituinte único ali da planta, pegando ele isolado, que ele era bom para epilepsia. Inclusive num estudo, um ensaio clínico lá em 1980, publicado em 80, estudos pré-clínicos em animais na década de 1970, ele mostrou que o canabidiol era bom para epilepsia. Ele foi o primeiro no mundo a mostrar isso. Até saiu nesses tempos uma reportagem lá no The New York Times falando sobre por que o canabidiol ficou tão pop lá nos Estados Unidos e tal. E eles dão um destaque grande lá pro trabalho do Carlini, que graças ao trabalho do Carlini, que mostrou que o canabidiol era um bom antiepilético, né, na década de 70, lá que era difícil pesquisar cannabis nos Estados Unidos, porque eles estavam num governo lá que proibia totalmente, e daí com base nos estudos do Carlini, inclusive, foi desenvolvido um medicamento, que é o Sativex, aqui no Brasil chamado de Mevatil, que mistura canabidiol e THC e tal, e o Carlini ele é considerado aí o precursor, né, a pessoa que primeiro disse que o canabidiol era bom para epilepsia. E hoje a gente entende, sem nem saber do sistema endocannabinoide, né? Naquela época nem sabia que tinha o sistema endocannabinoide, por que que fazia isso, né? A cannabis como antiepilético, como eu falei, já lá no século XV, o Oriente Médio já tinha registro, mas o canabidiol sozinho não. E hoje a gente entende melhor isso, né? Porque por causa desse sistema ele é muito importante para essa neuromodulação. E eu tenho, né, esse apego com esse artigo porque eu assino o artigo junto com o meu pai científico, Takahashi, e com o Carlini, né, que foi esse cara aí que descobriu o canabidiol na epilepsia. Quem se interessar, é um artigo que está bem interessante, conta toda a historinha aí do canabidiol, não só do canabidiol, mas também da cannabis como um todo na epilepsia. E eu levanto aqui a questão nesse artigo, né? Pode o canabidiol, né, os canabinoides que eu falo lá, seguir o mesmo caminho para o tratamento de transtornos neuropsiquiátricos, né? Porque o canabidiol hoje na epilepsia, os canabinoides hoje na epilepsia, é quase que inquestionável, assim, pessoal. Tem muito estudo mostrando, deveria ser primeira escolha para muitos tipos de epilepsia e tal, né? Então tem muita evidência científica para usar medicamentos de cannabis para tratar a epilepsia, muita, né? Mas começou aos pouquinhos, começou com o Carlini lá em 70, um canabidiol aqui, um negocinho ali e tal, foi indo, daqui cresceu e tem um grupo de evidências grande hoje, né? E eu levanto essa questão nesse trabalho. Será que para as doenças neuropsiquiátricas não vai seguir o mesmo caminho? Porque a gente está começando hoje, para fibromialgia, para depressão, inclusive, transtorno do espectro autista, Alzheimer, Parkinson, está surgindo aí os primeiros estudos. Daqui 10 anos, 10, 20 anos, será que não vai ter seguido o mesmo caminho? Eu faço essa provocação nesse artigo, é nesse artigo que eu cito lá o Sal da Terra, falo sobre efeito comitiva, né? E quem quiser, tem lá no meu perfil do Instagram um link que leva para todos os meus artigos, o PDF de todos os artigos, esse aqui é um deles, tá bom? Então a epilepsia é um caminho que já está mais do que comprovado, que funciona, é interessante. Aqui eu trago um transtorno
talvez não se fale tanto, mas é o que eu mais estudei no meu mestrado, doutorado, e que tem um papel fundamental do sistema endocannabinoide, que é o transtorno do estresse pós-traumático, pessoal, que infelizmente acomete aí muito mais pessoas do que a gente acha, né? Tem muita gente que sofre desse transtorno e nem sabe que sofre. A pessoa passou por um evento traumático lá, um evento de violência, um assalto, violência sexual, enfim, muita coisa pode ter, né? Dependendo do ataque terrorista, do lugar onde tu mora, enfim, passa por uma situação potencialmente traumática e depois de algum tempo, muitas vezes leva anos, pessoal, a pessoa começa a manifestar ali algo que parece uma ansiedade muito forte, né? E ela começa a manifestar isso, e tem taquicardia, uma série de coisas, muitos pesadelos, não dorme direito e tal. Essa pessoa pode estar com um transtorno de estresse pós-traumático. É um transtorno que é registrado lá no Manual de Diagnóstico e Estatística de Doenças Mentais, lá o DSM-5, por exemplo, tudo mais, como a depressão, como a ansiedade, enfim, tem esse transtorno. E esse transtorno, o sistema endocannabinoide, é fundamental para que ele não aconteça, o funcionamento do sistema endocannabinoide. Porque assim, ó, se 10 pessoas passam por uma situação traumática, 10 pessoas, sei lá, são assaltados em determinado lugar. Se tu pegar aquelas 10 pessoas e acompanhar, depois de alguns anos, talvez duas delas vai desenvolver o transtorno do estresse pós-traumático. 8 não vão desenvolver, vai ter normal. Assim, o processo ali, elas não vão esquecer, mas vão, vida que segue, consegue levar a vida na boa. Mas uma minoria desenvolve. E aí tem estudos mostrando que talvez o sistema endocannabinoide, não funcionando direito, pode estar na base desse desenvolvimento do transtorno, né? Esse estudo aqui publicado em 2002, que foi muito importante, inclusive, para a minha vida acadêmica, publicado numa revista científica extremamente importante, que é a Nature, eles mostraram em animais que quando eles deletaram o sistema endocannabinoide dos camundongos lá, ou bloquearam farmacologicamente, é possível fazer isso hoje, experimentalmente, em animais, em pessoas a gente não faz, por isso que as pesquisas em animais são muito importantes. Quando eles bloquearam, é um mal necessário, não costumo dizer, quando eles bloquearam esse sistema nos animais, os animais eles não extinguiam as memórias traumáticas. É como se eles desenvolvessem um transtorno de estresse pós-traumático. E deles concluíram, opa, o sistema endocannabinoide é fundamental para extinguir memória traumática. Sem ele não tem, isso não acontece. E de fato, e daí o que a gente pensou, né? Eu e o pessoal lá, quando eu fazia mestrado, doutorado na UFSC e tal, e se a gente potencializar esse sistema? Daí teve um colega que potencializou de um jeito, eu potencializei de outro, no meu mestrado, e por aí foi. Se a gente potencializar esse sistema, não teria um efeito oposto? Não, ao invés de, né, bloqueando, tu não diminui a memória traumática, estimulando, tu não facilita a extinção da memória traumática? Não teria um tratamento para o transtorno de estresse pós-traumático? E, de fato, a gente mostrou isso nos nossos estudos, né? O meu estudo no mestrado foi isso. O canabidiol facilitava a extinção de memória traumática. Foi o primeiro estudo no mundo, inclusive, publicado nessa revista aqui, European Neuropsychopharmacology, a mostrar que o canabidiol facilitava a extinção de memória traumática e, portanto, poderia ser interessante para tratar aí transtorno de estresse pós-traumático. E depois vieram vários outros estudos mostrando a mesma coisa em animais e até em humanos, mostrando que, de fato, né, os canabinoides para tratar o transtorno de estresse pós-traumático pode ser um caminho interessante. E talvez porque as pessoas que desenvolvem o transtorno de estresse pós-traumático, o sistema endocannabinoide não está funcionando direito. No meu doutorado, eu tentei aprofundar o entendimento de como estava acontecendo. A gente viu lá em animais, por exemplo, que quando tem o trauma, tu tem uma elevação de hormônios de estresse, esses hormônios do estresse aumentam as endomaconhinhas aqui, essas endomaconhinhas atuam ali no cérebro em diferentes regiões e fazem, né, lembra, a homeostase, o equilíbrio, a adaptação, inclusive comportamental, faz tu se adaptar àquela situação traumática de forma que tu não desenvolva o trauma. A resiliência, né? Tu consegue se equilibrar ali naquela experiência de maneira que tu segue a vida, né? Mas se esse sistema não estiver funcionando direito, talvez tu não tenha essa adaptação e talvez tu desenvolva o transtorno de estresse pós-traumático. E daí tu dando um medicamento que potencializa esse sistema, talvez tu recupere, de certa forma, essa capacidade de adaptação e tenha aí um tratamento do transtorno de estresse pós-traumático. Enfim, é um caminho interessante, daria para ficar aqui de novo um encontro inteiro falando só sobre isso. Meu mestrado, doutorado, tudo eu estudei isso aqui, pessoal, transtorno de estresse pós-traumático e canabinoides, sistema endocannabinoide, aqui que eu usei o M404, por exemplo, e tal, tá bom? Outra possibilidade, ansiedade, né? Tem se falado cada vez mais que o sistema endocannabinoide ele modula, e é fato isso, né? As respostas de ansiedade, porque os receptores canabinoides ali, eles estão presentes em estruturas do nosso cérebro, como a amígdala, hipocampo, córtex pré-frontal, córtex cerebral, por exemplo, como um todo, não só o pré-frontal, que são estruturas, regiões do nosso cérebro que estão muito envolvidas no controle dos sintomas da ansiedade, né? Então, o sistema endocannabinoide deve ter uma função importante nesse controle também dessa resposta comportamental da ansiedade, né? E aquilo que eu falei, né? Após
a exposição a uma situação estressora, os níveis de endocannabinoide nesses locais, eles aumentam. Então é como se esse sistema estivesse modulando, querendo modular as coisas ali, né? Então, se a gente potencializar esse sistema, ele pode ser interessante para tratar ansiedade. E aqui o canabidiol é mais interessante nesse caso aqui, porque o THC, por exemplo, um dos compostos ali da planta, ele causa ansiedade, dependendo da dose, né, e do contexto. A bad trip, né, que eles falam que tem, às vezes a pessoa usa lá um cigarrinho de maconha e tal, e tem uma bad, assim, uma crise de pânico, né? Muito disso é por causa do THC, que pode causar esse efeito ansiogênico. O canabidiol não, né? Então, para pessoas que sofrem de ansiedade, talvez aí o composto THC não vai ser tão bem-vindo, né? E isso faz parte desse nosso entendimento de como essas moléculas interagem com o sistema. Dependendo da situação, precisa do THC, numa situação de dor, precisa do THC, numa situação de ansiedade já não é tão interessante, né? Então a gente está entendendo como se funciona, como se dá essa interação entre os sistemas. Depressão, pessoal, aqui eu acho um caminho muito promissor. Não à toa, o trabalho de um aluno meu de doutorado, o Linério, que é médico, o trabalho dele, a gente vai fazer um ensaio clínico do cego randomizado, vamos pegar pessoas com depressão e parte delas vamos tratar com óleo de cannabis e parte com placebo para comparar, porque eu acho que depressão é um caminho bem interessante, né? Porque aqui, ó, os estudos têm sugerido que o bloqueio do sistema endocannabinoide, bloquear as endomaconhinhas aqui do nosso corpo, induz resposta tipo depressiva, né? Se eu for aí no cérebro de vocês dar uma bloqueadinha no sistema endocannabinoide, talvez vocês se sintam mais depressivos. E se eu estimular esse sistema, eu tenho respostas antidepressivas, né? Eu posso ter um tratamento aí para depressão, naquela pessoa que isso não está acontecendo legal e tudo mais, né? Então, é um caminho que eu acho que é bem promissor nesse sentido. Esse estudo aqui, por exemplo, mostrou em modelo animal, publicado no Journal of Clinical Investigation, mostrou que os canabinoides promoveram o crescimento de novos neurônios no hipocampo. O hipocampo é uma região do nosso cérebro que está envolvido em questões da emoção, respostas de humor, e sobretudo de memória também. O hipocampo, geralmente pessoas que têm depressão tem menos ali sinapses no hipocampo, está diminuído o sinapse do hipocampo. Não dá para dizer se é isso que levou a depressão que levou a uma diminuição das sinapses, provavelmente as duas coisas, mas esse estudo mostrou que o tratamento com canabinoides em ratinhos melhorou as conexões sinápticas no hipocampo e, consequentemente, trouxe efeitos antidepressivos e ansiolíticos, né? Então, esse sistema endocannabinoide eu acho que tem um potencial muito grande para ser alvo de drogas antidepressivas aí, por acaso, como eu digo, essas substâncias já estão na planta, não precisa nem inventar elas, né? Como antidepressivo pode ser um caminho bem interessante mesmo, porque o sistema endocannabinoide faz isso, ele modula esse comportamento, né? Tanto é que o primeiro medicamento que foi liberado, que atua nesse sistema, que foi um medicamento chamado Acomple, o nome comercial, Rimonabant, era para inibir o apetite, para tratamento de obesidade. E ele foi retirado do mercado, ele bloqueava esse medicamento, bloqueava o sistema nosso endocannabinoide, de endomaconhinhas. E ele realmente, as pessoas emagreciam, tal, né? A maconha da larica, esse medicamento diminuía a fome. Realmente emagrecia, era bem interessante, mas ele foi retirado do mercado, porque ao bloquear as nossas endocannabinoides aqui, a gente induziu comportamentos tipo depressão, houve até aumento em pensamentos suicidas nessas pessoas e tudo mais, então foi retirado. Então, assim, se tu tirando ali causou depressão, então se tu potencializar numa pessoa que está com depressão, pode ser um caminho para tratar a depressão. Então, eu não tenho dúvidas que daqui 10, 15 anos, talvez menos, espero, isso já vai ser um assunto bem mais consolidado assim na ciência e na cabeça das pessoas mesmo. Eu acho que não tem nada novo para tratar a depressão faz um tempão, pessoal. Desde o Prozac, final da década de 1980, não tem nada novo. O que vem surgindo é sempre mais do mesmo, atuando no mesmo lugar do nosso cérebro, que é no sistema de monoaminas, né? O sistema endocannabinoide podia ser uma via realmente nova, entende? Diferente. E os antidepressivos que a gente tem atualmente, eles não são muito eficazes, né? Mais da metade das pessoas que têm depressão, metade por aí não responde a antidepressivos. Então, acho que está na hora de a gente testar vias aí alternativas, tá bom? Depressão no caminho, transtorno do espectro autista também. Isso aqui é uma revisão que eu publiquei com o meu grupo. O primeiro autor é um aluno meu que foi aluno de mestrado, doutorado, o Rick, né? E a gente publicou essa revisão falando justamente das implicações do sistema endocannabinoide, né, no transtorno do espectro autista. E aqui a gente viu, por exemplo, que tem estudos que mostram que esse estudo aqui, ó, que pegou 59 crianças, mostrou que nessas crianças elas apresentavam níveis sorológicos, níveis sanguíneos diminuídos de anandamida, tinha menos dos endomaconhinhas no corpo. Esse outro estudo aqui com 186 crianças mostrou que também esses níveis estavam diminuídos. Então os estudos têm mostrado que talvez
o sistema endocannabinoide não funcionando direito, pode ser uma partezinha ali do quebra-cabeça, de um quebra-cabeça extremamente complexo, não dá para simplificar, né? Não dá para explicar de uma forma simplista dizendo que é só isso. Não, mas dentro de um quebra-cabeça extremamente complexo, talvez o não funcionamento do sistema endocannabinoide pode ser ali um dos aspectos neurobiológicos envolvidos no transtorno do espectro autista, e tanto é que medicamentos, né, à base de cannabis, que potencializam esse sistema, tem vários estudos hoje mostrando que pode trazer resultados interessantes para alguns quadros de transtorno do espectro autista. 100% responde? Não, mas um número interessante, é o que os estudos têm mostrando, responde, né, que melhora ali um sono, deixa mais calmo e tal. Enfim, qualquer melhora já é algo interessante. E o transtorno do espectro autista parece ser também ah, um caminho interessante para se explorar aí o sistema endocannabinoide como alvo farmacoterapêutico. Outra questão, já chegando aqui no final, a fibromialgia, pessoal. Fibromialgia tem surgido estudos bem bacana aí mostrando que tratamento com canabinoides melhora a fibromialgia. Eu, particularmente, da minha experiência com pesquisa, é onde eu vejo mais resultados, assim. Praticamente todo mundo responde de alguma maneira, uns mais, outros menos. E tem estudos mostrando, né, que o sistema endocannabinoide ele controla essa questão relacionada à hiperalgesia, né? O sistema endocannabinoide ele não funciona direito, a hiperalgesia o que que é? A pessoa sentir dor demais, né? Sei lá, eu tocar aqui na pele não é para eu sentir dor. Uma fibromialgia, a pessoa sente dor no corpo todo, né? Então ela tem uma hiperalgesia e ela é muito sensível à dor, né? E o sistema endocannabinoide parece controlar isso. Quando o sistema endocannabinoide não funciona direito, o que esse estudo aqui no Journal of Neuroscience mostra, essa hiperalgesia se manifesta, né? E aqui nessa revisão que eu já falei para você do Ethan Russo, ele traz isso. Talvez a deficiência do sistema endocannabinoide explique essas doenças em que tem aí como sintomatologia dores subjetivas, né? Uma hiperalgesia. E daí que a pessoa, quando vai lá e repõe, né, o sistema, através de medicamentos à base de cannabis, ela diminui os sintomas, diminui as dores na fibromialgia. Então é um caminho que eu acho muito, ainda mais que a gente está falando de uma condição, a fibromialgia, que não tem um tratamento eficaz. A pessoa usa muitos medicamentos, antidepressivo, ansiolítico, até antiepilético usa, e nada funciona direito. E os canabinoides eu acho que é um caminho bem promissor para tratar esse tipo de patologia aqui. Seguindo aqui, já Professor, finalizando. Opa, pode ficar à vontade. desculpa interromper, mas eu acho Não, fica à interessante vontade. também que até a própria fibromialgia tem bastante correlação, as pessoas que têm fibromialgia têm bastante correlação com a própria depressão, né? Elas acabam, por ser uma doença que pode dificultar muito a vida das pessoas, o cotidiano das pessoas, elas também podem acabar, né, tendo comportamento depressivo, sim, e tal. Então, acho que no fim acaba sendo até uma via de mão dupla e consegue E melhorar as duas coisas nesse caso, né? isso Então, por ela se sentir melhor da dor, ou por ela se sentir melhor, ela também se sente melhor da dor, e com vice-versa, certeza. sabe? Eu acho bem interessante essa parte. É bem isso. É muito comum pessoas com fibromialgia ter, né, assim, comportamentos que vão para o caminho da depressão. Porque imagina, tu tem dor, né, 24 horas do dia, daí tu não dorme direito. Se tu não dorme, já prejudica também. Então, é uma condição, né, de se desenvolver algo tipo a depressão. E daí a via dos canabinoides, ela vai estar atuando na dor e na depressão, cara. É muito interessante isso, entende? Por isso que eu acho que é tão eficaz assim. Eu já vi, assim, eu tenho um artigo publicado com fibromialgia, pessoal. Tá lá nos meus artigos, até nem trouxe ele aqui. Mas eu já testemunhei, assim, pessoas ter melhoras muito interessantes tratando na fibromialgia, né? Então, isso é um. E muitas vezes está junto com a depressão, como bem colocado. É bem possível mesmo. Valeu. Fiquem à vontade aí, pessoal. Se quiser, eu abro os momentos, mas não necessariamente precisa ser só nesses momentos também. É para ser uma discussão. Para finalizar, pessoal, outro caminho muito promissor é nas doenças neurodegenerativas. Eu trago aqui Parkinson e Alzheimer, podia falar de esclerose múltipla também. Vou falar mais de Parkinson e Alzheimer, porque no Parkinson e no Alzheimer, tu está tendo uma inflamação no cérebro muito pronunciada, está tendo perda de neurônios. Dentre algumas diferenças entre uma e outra, é que o Parkinson começa a morrer neurônios numa região que controla a coordenação motora, por isso tu começa a tremer e tal. E o Alzheimer começa a morrer neurônios numa região da memória, por isso tu começa a ter problemas de memória. Mas no final, os neurônios vão morrendo, como um cérebro como um todo, no final as duas são muito parecidas. E o final é praticamente idêntico, uma parada cardiorrespiratória e tal, porque morrem células neuronais ali que controlam essa parte cardiorrespiratória, no tronco cefálico e tudo mais, né?
Então, no começo é meio diferente, mas no final é muito parecido. E tem muitas coisas semelhantes. Essa neuroinflamação, essa morte neuronal, e o sistema endocannabinoide, lembra que eu falei para vocês? Ele é muito importante para esse crescimento de novos neurônios, para a formação de novas sinapses, para sinaptogênese e tal, que é o que não está acontecendo no cérebro que está tendo essa doença neurodegenerativa, né? Está tendo morte de neurônios, consequentemente de sinapse se desfazendo e tal. Tu vai lá e tu dá uma droga que potencializa um sistema que dá um up nisso. Então melhora. Reverte. Ah, vai reverter. Começou a tomar o canabinoide, para de ter neurodegeneração. Não, infelizmente não. Não tem nenhum medicamento hoje que faça isso. Nenhum. Mas ele dá uma potencializada, ele dá uma melhorada, dá uma sobrevida, dá uma qualidade de vida que é bem interessante, que é o que os estudos têm mostrado. Por exemplo, aqui esse trabalho aqui traz, né, na Acta Farmacológica Clínica, mostra aqui o potencial do sistema endocannabinoide, como nas doenças neurodegenerativas e neuropsiquiátricas. Traz aqui também a questão de depressão e ansiedade, mas focando aqui nas neurodegenerativas, né? E aqui eles falam, ó, desses inibidores, Jonathan, que potencializam a anandamida. Mas eu acho que a própria planta já tem os componentes que fazem isso, então não precisa estar sintetizando nada. Aqui, ó, tem um cérebro neuroinflamado, quando tu potencializa o sistema endocannabinoide, tu inibe a morte de alguns neurônios, ou diminui ali um pouquinho, pelo menos, tem um fator neuroprotetivo, reduz a reação ali, imunorreatividade que tem nas células da micróglia, que essas célulazinhas aqui, ó, roxinhas, que parecido aqui até com os neurôniozinhos, em que elas fazem ali, estão muito envolvidas na parte da neuroinflamação, né? Quando tem neuroinflamação, tem muito dessas células, é como vai fazendo uma faxina no cérebro, elas, né? Retirando os neurônios ali que estão mortos e tal, só que aí, num cérebro que tem a neurodegeneração, elas começam a trabalhar demais, entende? E danificar neurônios que não era para danificar. Então, os canabinoides, né, potencializando o sistema endocannabinoide, tu dá uma diminuída, lembra? Neuromodulação, nem para cima, nem muito para baixo. Ele vai lá e regula as coisas, né? Eleva a expressão aí de proteínas que são importantes para sinaptogênese, para crescimento de novos neurônios, novas sinapses, como eu falei, né? E também protege contra a neurotoxicidade, a morte neuronal que está acontecendo. Tudo isso acontece através da potencialização do sistema endocannabinoide, e isso pode ser usado tanto no Parkinson quanto no Alzheimer. Aqui, ó, nessa figura, a gente tem uma figurinha aqui, o neurônio, né? Verdinho, bonitinho, numa situação normal, né, de neuroproteção, aqui tal, o receptor CB2 canabinoide, principalmente promovendo essa questão de funcionamento ali dentro do que deve ser, né, em termos de neuromodulação desses neurônios, astrócitos, micróglia, e aqui um estado ativado de todo o processo neuroinflamatório numa situação como um Parkinson, um Alzheimer, por exemplo, né? Tu tem aqui muito mais micróglia atuando, começa a ter degeneração do neurônio, o neurônio começa a morrer, aumenta aqui uma série de citocinas inflamatórias, né? Aumenta também em relação aos astrócitos, e, consequentemente, pessoal, estudos mostram que as fechadurinhas, os receptores canabinoides, eles começam a aumentar também. É como se fosse o organismo tentando contrabalancear. Porra, tá tendo aqui uma inflamação, uma coisa desorganizada. Vamos meter mais receptor canabinoide ali para ver se melhora o sinal das endomaconhinhas, o sinal endocannabinoide, para tentar proteger esse processo. Entende? Fazer com que isso não aconteça. É como se fosse um mecanismo de defesa das próprias células aqui no sistema nervoso central. Né? E quando tu dá um medicamento que atua nesse sistema, vai lá um medicamento que atua nesse sistema, os medicamentos que vêm da cannabis, tu dá uma restabelecida nesse sistema e tu melhora um pouquinho a condição daquele cérebro. Tem alguns estudos bem interessantes aí nesse sentido. Tem um grupo de colegas aí da UFSC, meu colega da Unila também, estão fazendo um ensaio clínico aí, o maior ensaio clínico do mundo com Parkinson, e que vai ser certamente muito interessante os resultados que eles vão trazer. Então, esse é um caminho bem promissor também, pessoal, doenças neurodegenerativas, tá? E antes de dar mais uma paradinha, eu trago aqui essas duas capas da Nature. A Nature é uma das principais revistas científicas do mundo hoje, Nature, Science. Eu brinco que se a gente descobrir um ZTzinho aí fora, o cientista vai ser publicado numa Nature da vida, ou numa Science, né? E a Nature, ela tem duas edições especiais dela, uma de 2015 e uma de 2019, que ela dedicou exclusivamente para essa questão da cannabis, dos canabinoides e tudo mais. Tão importante é esse assunto, né? Na ciência. Faço questão de frisar isso porque às vezes, para algumas pessoas, é um pouco novo isso. Ah, será que é assim mesmo ou não? Né? É sim, tem muita ciência sendo feita nesse sentido, ciência séria, e a Nature, né, traz duas edições especiais só para falar sobre isso. E na edição de 2015, eu destaco essa frase aqui de um dos artigos que eu acho muito interessante. Fala aqui, ó, a cannabis é a chave do tesouro da farmacologia atual. É a Nature falando. E eu diria aqui que o tesouro é o sistema endocannabinoide. Nós descobrimos um tesouro no nosso organismo, que é o sistema endocannabinoide,
que tem funções extremamente importantes para o controle homeostático do organismo como um todo, né? E a cannabis, as moléculas que estão dentro da cannabis, os medicamentos que podem ser feitos a partir da cannabis, são a chave desse tesouro, com certeza. Restabelece essa modulação e aí a gente tem um potencial terapêutico gigantesco, não só do ponto de vista neuropsiquiátrico, como a gente veio falando aqui, mas do ponto de vista de outras condições, como dor, como questões do câncer, por exemplo, adjuvante na quimioterapia, uma série de outras possibilidades, doenças autoimunes e por aí vai. Então, a Nature diz isso, né? A cannabis é a chave do tesouro da farmacologia atual. O Siddhartha Ribeiro, neurocientista aí que estuda esse assunto, ele fala, né, que possivelmente a cannabis está para a medicina do século XXI, assim como o antibiótico teve para a medicina do século XX. E eu acredito, eu concordo com ele, assim. No final desse século, a gente vai olhar para trás e vai ver, caramba, foi revolucionário descobrir o sistema endocannabinoide, todo o potencial dele. O Meshulam lá, o pesquisador que ajudou a descobrir o sistema endocannabinoide, ele foi cogitado muitas vezes a ganhar o Nobel justamente por isso, assim, do que ele descobriu, entende? Ele descobriu um sistema endocannabinoide, cara, que tem um potencial gigantesco. E há quem diga que ele só não ganhou porque ele estudava cannabis, que tem esse preconceito também na ciência, né? Que se ele estudasse, sei lá, outra coisa, a folha da laranjeira e descobrisse um sistema endocannabinoide que era ativado por a folha da laranjeira, eu acho que ele tinha ganho o Nobel. Mas como ele estudava maconha, daí a coisa talvez tenha complicado, tá bom? E era isso, pessoal. Agora eu queria escutar de vocês também mais um pouquinho, ver aí como é que tá. Deixa eu ver aqui no chat. O João colocou aqui. Deixa eu voltar aqui. Bruna, sobre o TEA, vale pensar sobre os efeitos colaterais dos medicamentos que são hoje utilizados, risperidona, ritalina. Quem sabe o estudo com canabidiol seja uma via com menos efeitos colaterais. É isso mesmo, Bruna. A gente tem. O TEA é muito difícil de tratar do ponto de vista farmacológico, né? A gente usa um antipsicótico, a risperidona, por exemplo, né? Usa o aripiprazol, um outro antipsicótico. A gente usa medicamentos fortes pra caramba. Seria para outras coisas, mas por quê? Porque a gente não tem nada. Então, quando não tem nada, a gente vai testando aí qualquer coisa e que não funcionam tão bem assim, né? Não é todo mundo que responde. E com efeitos colaterais muito, muito fortes, né? A risperidona, a criança mexe toda a questão do metabolismo da criança, desenvolvimento de crescimento, a criança acaba ganhando muito peso, né? E daí tu tem um medicamento natural, que de repente não, certamente tem muito menos efeitos colaterais e pode ter um efeito ali interessante também. Se for igual, já tá valendo, entende? A gente, eu tenho agora um estudo que está para ser submetido, vamos tentar publicar, que a gente acompanhou crianças, umas 30 crianças, por 6 meses, crianças com transtorno do espectro autista, e tem uma melhora em várias condições, uma melhora da qualidade de sono, agitação, e o foco principal do nosso artigo, que a gente viu principal, que é muito interessante, é que as crianças foram diminuindo o uso de outras medicações. Entende? Conforme elas iam evoluindo no tratamento com canabinoide. Só isso por si só já é bacana. Diminuir o uso de risperidona, até tirar a risperidona, pode ser muito interessante. Então eu acho que sim, ô Bruna, é um caminho bacana se pensar no que a gente usa hoje para tratar, né, o TEA. E às vezes eu vejo médicos, né, tipo para prescrever o canabidiol, tô falando do CBD isolado, que é extremamente seguro. Às vezes não funciona, mas mal não vai fazer de certeza. E eles, eu tenho receio de indicar, né? E daí, para indicar uma risperidona, uma ritalina da vida, que é 10 vezes pior, nem se compara, eles não pensam 5 segundos, entende? Não tem receio nenhum daí, entende? Não faz muito sentido algumas coisas, às vezes. É porque vem da maconha, entende? No final das contas é para disso. Se não viesse da maconha, era mais simples. A sua... Professor, Opa, pode falar, Vera. Fica à vontade, querida. Que bom te ter eu, aqui que- também. eu queria colaborar, eu não pude abrir a câmera antes, que eu Fica à estava vontade. fazendo outras coisas, referente ao efeito comitiva, né? A gente tem a ação dos terpenos também e dos flavonoides, né? Que são bem importantes. Então, além de todos os canabinoides, a gente tem a sinergia também com os terpenos e os flavonoides. Tanto é que, dependendo da genética da planta, você tem né, uma gama de terpenos e flavonoides diferenciada. Então, Sim, não é simples cultivar, né? Todo sim. mundo quer cultivar, mas é o que você falou, é complexo, né? O sistema endocannabinoide é complexo e a planta é complexa, não é E a interação simples dos assim. dois, e a interação dos dois mais complexa ainda, né? Mais Se a gente complexo sabe, ainda. se a gente sabe pouco, né, Vera, sobre os fitocannabinoides aí no sistema, como atua, qual a melhor maneira, menos ainda a gente sabe quando vai para terpenos, flavonoides, a gente está começando a tatear essa parte, né? Mas já É, tem tido trabalhos aí bem interessantes com
com terpenos mais, que potencializam o efeito antiepilético, por exemplo, e tal. É muito bacana isso. Tem usado muito, tem já produtos com o linalol, né, que é a lavanda, que Sim, ajuda a potencializar a molécula da CBN para massa. dar maior relaxamento. Sim. É E o um. beta-cariofileno para a parte anti-inflamatória, junto com CBG. Que bacana. É, Como costumo falar, é uma farmacopeia inteira, né, dentro da planta, né? exato, Vamos trabalhar exato. isso. Eu acho que os próximos anos de pesquisa e as próximas décadas vai muito nesse sentido, de entender melhor a interação da planta com o sistema endocannabinoide. De como balancear, como saber, esse terpeno aqui um pouquinho mais vai ser melhor para isso, esse fitocannabinoide um pouco menos vai ser melhor para aquilo. Acho que a gente vai muito no sentido de mapear isso, entende? Entender isso melhor, assim. E Vai ser outra coisa que eu queria colocar, né, é à referente vontade. a gente estimular o nosso sistema endocannabinoide, né? E como que a gente consegue, né? Fazendo a parte de atividade física, a gente consegue estimular nossas moléculazinhas, né, a anandamida, e proporcionar, por isso que quando, dependendo do esporte, né, que a pessoa escolhe, eu sempre, né, falo para os pacientes que eles têm que procurar uma atividade física que dê prazer, que tudo que, na verdade, que tudo que dá prazer na vida da gente são os nossos endocannabinoides que estão agindo, né? Então, se você tem que fazer uma atividade física, procura fazer aquela que você goste, que tenha prazer. Não adianta você ir fazer atividade física e falar, eu odeio fazer isso, odeio fazer isso. Não, você tem que fazer, né? E não só a atividade física, como também a parte de ter o prazer, né? Que nem se as pessoas gostam de encontrar amigos, de conversar, de cantar, de fazer, escrever poesia, declamar poesia. É aí que a gente está, né, liberando nossos endocannabinoides, que a gente está tendo prazer neste momento, né? Não, não à toa, Nandamida, né? O primeiro endocannabinoide encontrado, a nossa primeira endomaconina, e Ananda significa do Ananda, felicidade, né? É isso mesmo. exatamente. O sistema endocannabinoide está envolvido nisso tudo. E esse negócio do prazer que tu falou, né, Vera? Um prazer na atividade física, isso também muitas vezes envolve um aprendizado, que inclusive o sistema endocannabinoide está participando aí, porque às vezes eu não necessariamente gosto de início, né? Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, né? Eu comecei a correr tem um tempo, assim, e tal, e no começo era tudo muito difícil, assim, aquele, nossa, correr. Agora eu já estou encontrando prazer na corrida, entende? De uma maneira bem natural, gradual. Então esse prazer pode ser aprendido também, né? Isso é uma coisa doida. Então, É, massa, Vera. Obrigado aí. você fez uma modulação do seu sistema. É isso aí, é isso aí. E o sistema ajuda nessa remodulação, né? Uma coisa ali de mão dupla, né? Uma coisa doida. É, é bem. Show. Obrigado. Então, pessoal, não sei se alguém quiser, eu vou compartilhar aqui com vocês um link da presença, né? Lembra que eu falei que eu vou, ao final desse semestre eu pretendo ali dar os certificadinhos e tal. Então, eu vou compartilhar o link da presença, tá? Logo mais, já estou compartilhando aqui no chat. Só deixa eu ver aqui. Ah, Janete colocou ainda, existe muito pré-julgamento sobre o tratamento com cannabis por parte dos pacientes, muitos relatos de sua resistência e acabam utilizando medicamentos com muitos efeitos colaterais porque já são conhecidos. Ainda existe muita falta de informação sobre a classe, e alguns pacientes ainda associam a cannabis a algo ruim. Tem sim, ô Janete, não só entre os profissionais, né, como eu já falei aqui, os profissionais da saúde muitas vezes, mas entre os próprios pacientes, né? Eu já vi pessoas assim com sofrimento mesmo, né? Passando ali por uma luta contra um câncer, fazendo quimioterapia e tudo mais. E eu falei, pô, um óleo de cannabis vai te ajudar porque ele é antiemético, diminui os enjoos aí da quimioterapia, ele vai te melhorar a fome, né? A pessoa na quimioterapia não come direito, volta a se alimentar, o que é extremamente importante para a eficácia do tratamento. Ele vai diminuir as dores que tu tá sentindo aí e tal. E a pessoa não quis porque era da maconha, entende? Preferiu ficar sofrendo. Então, esse pré-julgamento, esse preconceito, ele é muito forte mesmo, ainda, assim, em termos dessa planta, né? Isso não foi construído com base científica, né? Isso que é triste, né? Foi construído com base em preconceito, uma série de coisas. As pessoas que usavam a planta eram e são pessoas historicamente marginalizadas, vítimas de preconceito, uma série de coisas, e daí eles passam a não gostar da planta também, além das pessoas. Ou seja, o ser humano tem. O ser humano é muito paradoxo, eu brinco, né? Ele faz poesia, faz arte, faz coisa linda,
mas ele faz guerra, né? Ele tem preconceito, ele faz coisas horríveis também ao mesmo tempo. É doido. Então, pessoal, se quiser ir participando, fica à vontade. Só reforçando aqui um pouquinho as sinapses que a gente fez hoje, né? Primeiro, a descoberta do sistema do canabinoide revolucionou o nosso entendimento em muitos processos fisiológicos, tá? Como funciona algumas coisas no nosso organismo em termos de neuromodulação, homeostase. Foi muito revolucionário mesmo a descoberta desse sistema. Esse sistema ele tem funções importantes nessa característica que eu acabei de falar, de neuromodulação e, sobretudo, do controle do equilíbrio, né? Hoje a gente sabe disso, do organismo. Se bem explorado, esse sistema é um alvo promissor para o tratamento de muitas patologias, sobretudo neuropsiquiátricas, né? Então, a pessoa que fala, essa planta é boa para tudo, assim, para depressão, para dor, para tudo. Tipo, daí eu falo, pô, se entender a função do sistema no qual a planta está atuando, tu vai entender por que que ela tem um potencial tão amplo. Porque esse sistema, ele participa de muitas respostas importantes do nosso organismo. E por fim, né, um recado que eu acho importante, uma sinapse que eu acho importante, a cannabis já possui naturalmente todos os compostos capazes de modular esse sistema. Por isso, medicamentos à base dessa planta são tão promissores. A gente não precisa sintetizar nada, embora para a indústria farmacêutica possa ser muito mais interessante sintetizar algo que tu vai poder patentear. Cannabis tu não pode patentear, né? As coisas vêm de uma planta, não pode patentear. Então, não precisa sintetizar nada, o laboratório já está prontinho dentro da planta. É só aprender a tirar dali do melhor jeito possível, aprender a fazer os balanços ali entre os compostos da melhor maneira possível, que a gente já tem tudo prontinho para atuar nesse sistema, que é um alvo muito, muito promissor, tá? Esse material já está lá com vocês, tem algumas referências ali, para vocês utilizar, se vocês quiserem. Vou compartilhar aqui o link da lista de presença, né? Quem ficou até o fim aí e tal. Deixa eu só achar aqui as telinhas. Tá aí o link da lista de presença. E assim, pessoal, tem alguma questão, queiram colocar, fiquem à vontade. Tudo certinho. Aline, Carlitos, tudo ok? Larissa, obrigado, Larissa. Isso aqui, pessoal, é só a toca do coelho, né? O buraco é muito mais fundo, né? É um iniciozinho de um universo, tem muito mais coisa. Cada pontinho daquele que eu falei dá pra gente ficar uma aula falando, assim, cada aplicação e tal. E é um universo que eu, particularmente, não sou suspeito para falar, eu entrei nessa toca do coelho, tô indo nela até hoje, assim, não tem fim também, né? E eu acho muito interessante, assim, eu gosto muito desse assunto, assim, me atrai muito. Quando eu descobri que tinha um sistema de endomaconhas no nosso cérebro, quando eu entrei no mestrado, lá em 2005, eu, caramba, como que eu não sabia disso ainda? Porque a gente não sabe, né? A gente não tem na nossa formação. Eu, na formação de farmácia, não tive. Na formação médica, até onde eu sei, a maioria não tem também, entende? Psicologia, a mesma coisa, enfim. Então, é um caminho bem interessante, tá bom? Então era isso, meus queridos. João colocou minha primeira aula, achei muito bom, brigadão. Obrigado, Janete. Obrigado, Daniele. Obrigado a todo mundo que está aí presente. Quiser dar aquela força no projeto, né? Compartilha com um amigo, enfim, na rede social. E quem não pôde assistir tudo, eu vai ter lá o link, pode assistir depois, tá bom? E era isso. Logo, logo a gente se encontra de novo aí para um próximo assunto que nos faça ter curiosidade tanto quanto esse. Beleza, meus queridos? Brigadão, mais uma vez. Boa semana aí para todos vocês. Valeu, Obrigada, gratidão. valeu, tchau, tchau. Tchau.